Todos, nós vamos dar início à nossa reunião de hoje. Nós vamos ler aqui do capítulo 84 do livro Caminho, Verdade e Vida. Levantemo-nos. Psicografia do Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Levantai-vos, vamo-nos daqui. Jesus está em João capítulo 14, versículo 31. Antes de retirar-se para as orações supremas do horto, falou Jesus aos discípulos longamente, esclarecendo o sentido profundo de sua exemplificação. Relacionando seus pensamentos sublimes, fez o formoso convite incerto no Evangelho de João: levantai-vos, vamo-nos daqui. O apelo é altamente significativo. Ao toque de erguer-se, o homem do mundo costuma procurar o movimento das vitórias fáceis, atirando-se à luta sequioso de supremacia ou trocando de domicílio, na expectativa de melhoria efêmera. Com Jesus, entretanto, ocorreu o contrário. Levantou-se para ser dilacerado, logo após, pelo gesto de Judas. Distanciou-se do local em que se achava a fim de alcançar, pouco depois, a flagelação e a morte. Naturalmente partiu para o glorioso destino de reencontro com o Pai, mas precisamos destacar as escalas da viagem. Ergueu-se e saiu em busca da glória suprema. As estações de marcha são eminentemente educativas. Getsemane, o cárcere, o pretório, a via dolorosa, o calvário, a cruz constituem pontos de observação muito interessantes, mormente na atualidade, que apresenta inúmeros cristãos aguardando a possibilidade de viagem sobre as almofadas de luxo do menor esforço. Vamos todos elevar nossos pensamentos nesse momento ao plano maior da vida e agradecermos, Senhor, pelas bênçãos deste momento, de todos estarmos reunidos em seu nome, a te rogar a proteção para todos nós, para todos os lares aqui representados, para todos os familiares encarnados e desencarnados ligados a nós, aos companheiros da nossa instituição, aqueles que convivemos diariamente, quer no ambiente do lar, quer no ambiente de trabalho, a nossa vizinhança. Permita, Senhor, que todas as pessoas que temos contato possam receber de alguma maneira vibrações de luz, vibrações superiores, para que todos nós possamos absorver e encontrar o equilíbrio e a pazinha. Graças te damos e que assim seja. Queridos amigos, então, hoje nós vamos fazer um breve comentário de uma mensagem que nós escolhemos para o estudo de hoje. Não teremos o nosso diálogo pelo chat, mas vocês podem estar usando o telefone institucional, que vai ser colocado aí na tela nesse momento, a fim de que vocês possam estar utilizando para comunicação conosco, com perguntas, questionamentos, outros, qualquer tema ou assunto ligado à instituição. É um telefone que vocês podem estar mandando nomes para tratamento, para que possamos também não só fazermos a oração aqui, como encaminhar para o tratamento que nós realizamos na instituição na segunda-feira de 20 a 21 horas.
Então, o telefone que vocês possam estar utilizando para fazer as perguntas do tema ou relacionado a qualquer coisa em relação à nossa instituição. Ao final, faremos uma prece para todos os companheiros que mandaram por esse telefone os nomes para tratamento, para oração. E também vamos falar do nosso trabalho social. Muito bem. A lição de hoje intitula-se A Cortina do Eu, que é uma mensagem que nós escolhemos de Emmanuel, né, o espírito guia do Chico Xavier, e que está no livro Fonte Viva, a lição número 101. Emmanuel, então, seleciona uma frase de Paulo de uma carta que ele envia aos Filipenses, capítulo 2, versículo 21. Porque todos buscam o que é seu e não o que é do Cristo Jesus. Muito bem. Vamos aos comentários, porque só nessa passagem, nessa expressão de Paulo, nós já notamos que vai nos levar a uma reflexão da nossa personalidade, do nosso íntimo, né? Porque ele fala que ao invés de buscarmos as coisas superiores através do Cristo, nós muitas das vezes buscamos o que é nosso. Então vamos ver qual o comentário que ele tece em relação a isso. Começa ele: em verdade, estudamos com Cristo a ciência divina de ligação com o Pai, mas ainda nos achamos muito distantes da genuína comunhão com os interesses divinos. Por que ele coloca isso? Porque nós sabemos que a vida terrena não é a mais importante do que a vida espiritual, as coisas divinas, as coisas superiores. Então, nós nos reverenciamos de alguma maneira ao Cristo, mas não é a nossa primeira escolha. Por isso que ele fala, né, que muitas das vezes estamos distantes da comunhão com as coisas divinas. Então é interessante atentarmos para isso. Na sequência ele fala: por trás da cortina do eu, conservamos lamentável cegueira diante da vida. Examinemos imparcialmente as atitudes que nos são peculiares nos próprios serviços do bem. Então ele vai mostrar para nós que muitas das vezes nós nos escondemos atrás dessa personalidade, dessa expressão que exteriorizamos, há coisas que escondemos em relação às coisas divinas, né? Por isso que ele mostra para nós aqui em relação aos serviços do bem, porque o grande ensinamento da espiritualidade é que façamos o bem. Ele chama de serviço do bem. Façamos o bem sempre, de que somos cooperadores iniciantes. E observaremos que, mesmo aí, em assuntos da virtude, a nossa porcentagem de capricho individual é invariavelmente enorme. Ainda damos muita prioridade para os nossos caprichos do que escolhas divinas, dos ensinamentos divinos. A antiga lenda de Narciso permanece viva em nossos mínimos gestos, em maior ou menor porção. Em tudo e em toda parte, apaixonamo-nos pela nossa própria imagem. Então essa lenda de Narciso mostra exatamente isso. Nós nos reverenciamos demais, damos uma atenção, um valor extremo ao nosso egoísmo, ao nosso orgulho, à nossa própria imagem. E ele prossegue: nos seres mais queridos, habitualmente amamos a nós mesmos, porque se demonstram pontos de vista diferentes dos nossos, ainda mesmo quando superiores aos princípios que esposamos, instintivamente enfraquecemos a afeição que lhes consagrávamos. Nós não admitimos que mesmo os nossos entes queridos sejam superiores a nós, estejam numa condição melhor que a nossa, mesmo os nossos mais queridos. Então, é uma expressão que carregamos de maneira muito forte, esse sentimento de amor próprio. Nas obras do bem a que nos devotamos,
estimamos, acima de tudo, os métodos e processos que se exteriorizam do nosso modo de ser e de entender, porquanto, se o serviço evolui ou se aperfeiçoa, refletindo o pensamento de outras personalidades acima da nossa, operamos quase sem perceber a diminuição do nosso interesse para com os trabalhos iniciados. É um instinto, é um princípio que está dentro de nós que nós precisamos avaliar. Nós precisamos prestar atenção naquilo que somos, naquilo que fazemos. Porque nós não conseguimos ainda valorizar, apoiar, entender os gestos das outras pessoas, mesmo daquelas pessoas mais próximas a nós, ou mesmo aquela que nós amamos. Nós diminuímos as suas expressões, porque elas não partem de nós. E como ele fala aqui, quase sem perceber. E isso é uma coisa muito séria, que é o que ele chama de a cortina do eu. Nós precisamos tirar essa cortina e reverenciar muitas vezes, reconhecidamente, a nossa pequenez, a nossa necessidade de aprendizado, de aprender com os outros, de quem quer que esteja do nosso lado. Aceitamos a colaboração alheia, mas sentimos dificuldade para oferecer o concurso que nos compete. Se nos achamos em posição superior, doamos com alegria uma fortuna ao irmão necessitado que segue conosco em condição de subalternidade, a fim de contemplarmos com volúpia as nossas qualidades nobres no reconhecimento de longo curso a que se sente constrangido. Mas raramente concedemos um sorriso de boa vontade ao companheiro mais abastado ou mais forte, posto pelos desígnios divinos à nossa frente. Nós temos essa dificuldade. Nós temos uma grande dificuldade de expressar coisas naturais, superiores, espontâneas, sem interesse de querer mostrar, sem interesse de mostrar a nossa superioridade. Temos essa dificuldade. E ele fala até o nosso sorriso. Raramente concedemos um sorriso de boa vontade ao companheiro mais abastado, mais forte, posto pelos desígnios superiores à nossa frente. Olha que dificuldade nós temos de viver plenamente os ensinamentos divinos. Se compararmos, como Paulo coloca aqui em relação a Jesus, aos princípios divinos superiores, nós não vamos encontrar isso no Mestre Jesus. Em todos os passos da luta humana, encontramos a virtude rodeada de vícios e o conhecimento dignificante quase sufocado pelos espinhos da ignorância, porque infelizmente cada um de nós, de modo geral, vive à procura do eu mesmo. Entretanto, graças à bondade de Deus, o sofrimento e a morte nos surpreendem na experiência do corpo além dela, arrebatando-nos aos vastos continentes da meditação e da humildade. E ele encerra em que aprenderemos, pouco a pouco, a buscar o que pertence a Jesus Cristo, em favor de nossa verdadeira felicidade dentro da glória de viver. E esse momento de passagem, no momento da morte, do desligamento do corpo, do nosso retorno à vida espiritual, vai ser de grande lição para todos nós. Porque se em vida não aprendermos esses princípios superiores, de diminuirmos a nós mesmos e exteriorizar a bondade divina de maneira desinteressada, valorizando o nosso próximo, haveremos de, no momento de retorno à vida espiritual, avaliarmos e nós vamos chegar por conta própria, pela questão da nossa própria consciência, a essas verdades que Emmanuel coloca para nós aqui. E haveremos de reconhecer os nossos erros dentro desses princípios. E vamos sim
em busca dessa felicidade, né, verdadeira, vamos aprender dentro dessa glória de viver. E isso vai acontecer, infelizmente, ou felizmente, nos processos reencarnatórios. Porque cada nova vida, cada nova existência, nós voltamos com uma avaliação anterior que ocorre no momento que retornamos à vida espiritual. Então, meus irmãos, que essa lição sirva para meditarmos sobre a nossa personalidade, sobre o nosso eu, e descortinar de uma maneira que possamos abrir o nosso leque mental para os princípios superiores, colocando em prática todo o bem possível que aprendemos com os ensinamentos divinos. Que a bênção de Jesus nos ilumine e nos proteja agora e sempre. Muito bem, meus irmãos. Nós então vamos agora fazer a oração em favor de todos os nossos irmãos que mandaram seus nomes para tratamento através do nosso WhatsApp. Convidamos a todos a elevarmos nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso amado Mestre, e agradecermos, Senhor, por essas bênçãos e por essa oportunidade de aqui estarmos reunidos em Seu nome, numa única sintonia, a Te rogar as bênçãos para todos os nossos irmãos que mandaram os seus nomes para tratamento, seja ele na condição de encarnado ou desencarnado, de doente, hospitalizado, de algum desequilíbrio físico, moral, espiritual. Essas bênçãos possam tocar a todos, possa banhar onde quer que estejam, para que as bênçãos divinas possam trazer o equilíbrio, a harmonia e a paz interior. Que a tua luz se estenda a todos os corações, hoje e sempre. Graças a Deus. Meus irmãos, nesse domingo próximo passado, no dia 4, né, que foi no domingo, nós então conseguimos comprar a nossa cesta básica e fazer a entrega. Tomás vai passar as imagens aí para vocês, tá? Que é o nosso trabalho de distribuição. Houve, no início vocês vão ver as famílias assinando toda a documentação em função de que nós temos todas as famílias cadastradas. Vamos mostrar aí a montagem das cestas, os itens, né? Que estão todos na descrição aí do nosso chat, da nossa página, para que vocês possam ver. Vocês vão ver também que nós ganhamos as cestas básicas da SEASA, que sempre nós recebemos, geralmente, né, quinzenalmente. Então nós casamos com o mesmo dia. Vocês vão ver então as cestas básicas que estão nas sacolas amarelas e vão ver também as verduras, né, que nós ganhamos da SEASA. Então são famílias que todo mês nós entregamos graças à doação de vocês. Então nós estamos colocando aí os dados para doação, porque nós estamos continuando. Já começamos a campanha para o próximo mês. No início do próximo mês, nós queremos então, por essa data aproximada, fazermos novamente a entrega dessas cestas básicas e colocamos aí então os dados da doação, do nosso banco, número da conta, a chave Pix, para aqueles que possam estar doando, continuar doando como vocês estão fazendo, e também pessoas que estão doando os itens, que está tudo descrito aí no nosso chat direitinho, tá bom? Quem não puder doar financeiramente ou com mantimento, vamos divulgar esse trabalho nosso, divulgar essa página, para que as pessoas, né, que muitas das vezes querem doar, não sabem como fazer ou qual instituição, né, séria prestar esse serviço. Então está aí à disposição de vocês, tá bom? Onde nós agradecemos do fundo do coração por todos que contribuíram para a realização desse trabalho. Que as bênçãos de Jesus permaneçam conosco até a próxima quarta-feira. Abraço a todos.